Nós estamos na campanha Orações Proféticas. Repita comigo, orações proféticas. Diga para quem está do seu lado, oração é importante. Diga, a oração, ela altera destinos, ela transforma, ela traz realidades dos céus para a terra. Amém? E hoje nós estaremos falando da oração de confiança. Declare comigo, oração de confiança. Nós estaremos falando da oração de Abacuque. Abacuque significa abraço. Por isso eu pedi para que você não se assentasse ainda, para que você desse um abraço bem gostoso em quem está ao seu lado aí, e que você representasse a presença de Deus, declarando aí o amor dele na vida dessa pessoa, declarando aí a graça de Deus na vida dessa pessoa. Nós estaremos falando hoje sobre Abacuque, que significa abraço. Então abrace mesmo, porque é isso que Deus está fazendo aqui. Deus está te abraçando, Deus está agora aqui te envolvendo, Deus está aqui neste ambiente para transformar todas as coisas em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Podeis tomar o lugar de vocês. Eu não vou ter aquele relojão lá? Eu não vou ter aquele relojão lá? Aê, boa. Eu gostaria dele, me ajuda demais. Importante ele. O tema dessa mensagem é: confiando em Deus, não importa o que aconteça. Confiando em Deus, não importa o que aconteça. Uma ministração que falou muito ao meu coração e trabalhou muito em minha vida. Deus, através desta história de Abacuque, ministrou a minha vida antes de estar ministrando a vida de vocês. Por isso eu quero que você abra comigo em Abacuque capítulo 3, versículo 16 ao versículo 19. Nós estaremos lendo aqui, iniciando para aqueles que gostam pelo final da história, mas depois nós destrincharemos um pouco essa história. É um livro que contém somente 3 capítulos, então não é uma história tão longa, mas uma história muito edificante, uma história que nos ensina muitos princípios da fé e que nos impulsiona a viver verdadeiramente por aquilo que o Senhor reservou e preparou. Então nós estaremos falando em Abacuque, no livro de Abacuque, estaremos lendo o livro de Abacuque, capítulo 3, o versículo é o versículo 16 ao versículo 19, aonde diz assim a palavra de Deus: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Até aqui, amém? Aqui, quando nós pegamos a história de Abacuque, eu vou dar uma pequena introdução para que você entenda este contexto. Quando nós pegamos a história de Abacuque, ele foi o profeta levantado em Judá. Ele profetizou mais ou menos entre 610 e 597 a.C., durante o reinado do rei Jeoaquim. Portanto, antes do exílio na Babilônia, antes do povo ser exilado. Quando nós iniciamos Abacuque no capítulo 1, nós percebemos que Abacuque, ele inicia a fala a Deus como um intercessor, pedindo que ele acabasse com a corrupção de Judá. A palavra de Deus diz que havia uma grande corrupção naquele lugar.
havia grandes problemas, grandes injustiças. Abacuque estava indignado com tudo aquilo. Abacuque estava vendo inclusive sacerdotes e profetas se corromperem. Abacuque, quando se levanta ali, ele começa a questionar a Deus. Tanto que quando nós pegamos no capítulo 1, do versículo 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Abacuque estava questionando a Deus. Abacuque estava buscando respostas. Abacuque estava sem entender porque tudo aquilo estava acontecendo em Judá. Até que diante dos seus conflitos, diante dos seus questionamentos, Deus ele traz uma resposta a Abacuque. Mas talvez não a resposta que Abacuque esperava. Diga para quem está do seu lado: muitas vezes Deus vai trazer respostas, mas nem sempre será aquilo que você gostaria de ouvir. E nós entenderemos por essa história o que Deus está querendo ministrar em nossos corações. Abacuque está questionando que havia violência, Abacuque está questionando que havia corrupção, Abacuque estava questionando que ele estava clamando, e quando Deus ouviria ele? Quando Deus ouviria o seu clamor? Até quando clamarei e o Senhor não me ouvirá? Abacuque estava fazendo uma intercessão pelo povo. Mas quando nós pegamos no versículo 6 do capítulo 1, Deus ele responde. E olha o que Deus diz: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua indignidade. Abacuque estava clamando a Deus para que houvesse justiça. E Deus responde a Abacuque: Abacuque, fique tranquilo, eu suscitarei os caldeus. Quem eram os caldeus? Os babilônicos. Eu suscitarei os babilônicos, usarei eles para servirem de juízo ao povo de Judá. Babilônicos, aonde Deus deu toda a visão para ele, homens que eram terríveis, sanguinários, homens que não tinham dó de uma outra nação e de uma outra pessoa. Por isso Abacuque, quando ouve a resposta de Deus, Abacuque fica totalmente indignado. Agora o questionamento muda. Quando nós pegamos, depois desta resposta de Deus, o profeta ele entra em um conflito interno e um questionamento que agora era: como um Deus santo permitiria tanta atrocidade por parte dos caldeus? Se Judá iria ser castigada, porque a Babilônia tinha sucesso e continuava sem castigo? Abacuque está dizendo para Deus: Deus, eu estava sim buscando justiça, mas usar os caldeus, os babilônicos, aqueles que nem da mesma fé proferem, para corrigir, eles vão destruir tudo, eles vão acabar com tudo. Abacuque começa a clamar por misericórdia. Abacuque começa a questionar agora a decisão de Deus.
Abacuque começa a levantar outros questionamentos. E aí, quando nós vamos para o capítulo 2, depois de subir a torre de vigia e esperar o que Deus iria dizer, o Senhor responde novamente. Se nós pegarmos do verso 2 ao 4, diz assim a palavra de Deus, no capítulo 2: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Sabe o que Deus estava dizendo a Abacuque? Deus estava dando a ele uma resposta, de que haveria um juízo sobre Judá, e que Deus usaria sim homens sanguinários. Mas Deus está dizendo a Abacuque, explicando a Abacuque, que o sucesso das pessoas ruins seria temporário. Diga comigo: o sucesso das pessoas ruins um dia terá um fim. Era isso que Deus estava mostrando a ele. Abacuque, eu sei que você está questionando sobre os caldeus, sobre a Babilônia, mas confie, o sucesso das pessoas ruins é temporário, uma hora terá o fim. Confie, eu sei que eu estou fazendo. E por isso Deus conclui dizendo uma passagem muito conhecida, aonde ele diz: mas o justo pela sua fé viverá. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Ainda que haja uma atrocidade, ainda que muitas coisas ruins venham a acontecer e irão acontecer, ainda que muita desgraça irá atingir muitos, o justo pela fé viverá. Aquele que se apegar na fé, eu afirmo, é Deus dizendo, este viverá. Por isso o Senhor me trouxe aqui como resposta na sua vida. Quando nós nos apegamos na sua presença, quando nós nos apegamos na fé, acredite, aonde há fé, há milagres, aonde há fé, há vida, aonde há fé, há livramentos, aonde há fé, há coisas sobrenaturais acontecendo. Por isso ele afirmou: mas o justo pela fé viverá. Acredite, a vida de Deus para você, em nome de Jesus. Aleluia! Deus, ele afirma: mas o justo pela fé viverá. Abacuque havia tido uma visão muito ruim, muito difícil. Abacuque, por isso ele questiona pela segunda vez, porque ele diz: Deus, como pode o Senhor permitir tudo isso? Tudo isso vai acontecer. O Senhor permitirá, e Deus diz: permitirei, para que haja juízo em Judá, para que haja correções. Existem coisas que estão acontecendo no mundo e em nossas vidas, porque Deus está buscando corrigir rotas, porque Deus está buscando corrigir caminhos. Seguir a Deus de qualquer forma não dá. Diga para quem está do seu lado: seguir a Deus de qualquer forma não dá. Por isso, em muitos momentos, Deus permite certas coisas para que nós possamos tomar o rumo correto, recalcular rota, entender o caminho certo, o caminho da vida. Abacuque até então não estava entendendo isso.
Por que os caldeus? Eles vão exterminar todos. O seu povo será destruído. Mas por isso Deus afirmou a ele: Abacuque, tenha calma. Pela fé, o justo, ele viverá. Há livramento para os meus. Há livramento para aqueles que estão na minha presença. Há sustento para aqueles que estão diante de mim. Há direção. Eu cuido de todas as coisas. O mesmo que permite é o mesmo que abate. Era isso que Deus estava dizendo a Abacuque. Era isso que Deus estava mostrando nessa história, que dias ruins viriam, mas que eles permanecessem firmes na fé. Por isso ele diz em certo momento: escreve isso para que todos que passando leiam, para que todos entendam que é somente pela minha presença e pela fé que eles viverão. Porque se eles não se atentarem a isso, morrerão. Se eles não se atentarem a isso, perecerão. Nós estamos vivendo em um tempo, em uma época, em que muitos livros cristãos, os mais vendidos, normalmente têm os seus temas dizendo como prosperar, como ter uma vida de sucesso, como ter uma vida boa. Hoje são um dos livros mais procurados e vendidos. Nós não somos contra esses livros, mas são os livros mais procurados, os livros mais vendidos. Mas nós vemos que quando o Abacuque fala sobre o caminho da fé, colocar a fé em Deus, quando tudo está andando conforme os meus planos, é fácil dizer que tem fé. Tudo que planejei está acontecendo. É fácil dizer: eu tenho fé. Está dando tudo certo, tudo que eu estou planejando está indo de acordo, eu estou planejando. Deus está comigo. Estou tendo fé. Não é assim normalmente? Quando as coisas começam a andar conforme os planos que planejamos, ganhamos ainda mais confiança, aumentamos a nossa fé. Mas o livro de Abacuque, ele nos desafia aqui a colocar a fé em Deus, mesmo quando nenhum dos nossos planos acontece. Quando tudo que você planejou começa a dar errado. Era isso que estava acontecendo com Judá. Nem Abacuque estava acreditando o que aconteceria. Todos os planos que eles tinham seriam destruídos. Deus estava dizendo isso: destruirei tudo, perderão tudo. Tudo que Judá construiu, perderão. Serão saqueados, roubados, não terão mais nada. Vão perder tudo. Por isso nós temos que entender que fé nós estamos exercendo. A fé que crê em Deus só quando os nossos planos dão certos? Ou a fé que crê em Deus mesmo quando tudo diz não? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A oração do Pai Nosso diz que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Será que eu estou na igreja e frequento um ambiente como esse somente porque Deus está fazendo o que eu quero que Ele faça? Ou quando Deus não faz o que eu quero, será que eu já não tenho tanta fé? É sobre isso que o livro de Abacuque está nos desafiando a viver. É nessa maneira que ele está nos impulsionando a viver, a colocar a fé, mesmo quando ela está sendo desafiada. Quem já sentiu aqui a sua fé sendo desafiada? Levanta a mão assim. Aonde tudo que você planejou, aonde tudo que você colocou como plano de vida, você olha e diz: está tudo ao contrário.
Está tudo na contramão. Eu planejei tantas coisas para esse ano, mas não está indo. Não está dando certo. É isso que o livro de Abacuque vem nos despertar a viver. Uma fé que, mesmo sendo desafiada, ela continua ativa. Ela continua crendo que Deus está presente. Ela continua acreditando. Ela continua confiando e dizendo: irei à casa do Senhor, buscarei a presença de Deus, ainda que tudo diga não, adorarei o Deus da minha salvação. Aleluia! Por isso o tema desta mensagem: confiando em Deus, não importa o que aconteça. Nós estamos vivendo o ano dos sonhos de Deus em nossas vidas. O fato de estarmos falando que estamos buscando viver os sonhos que Deus tem para nós, não significa que tudo que eu escrevi e coloquei aqui dentro, eu quero que aconteça. Você sabia disso? Porque a minha oração, desde o dia que eu coloquei os meus sonhos naquele baú, não foi: Deus, realize todos os meus sonhos. Eu coloquei sim os meus sonhos pela fé. É bom termos planejamento? É bom nós termos planos? Mas eu tenho que entender que os planos de Deus são maiores do que os meus. Por isso, ainda que eu tenha colocado ali muitos planos, muitos sonhos, a minha oração sempre é: o que é de Deus prevaleça e permaneça. O que não é do Senhor arranca, retira, porque não quero nada em que o Senhor não esteja comigo. Então não é sobre realização dos meus sonhos, é sobre a realização dos sonhos que Ele tem para mim. Porque se precisar me corrigir, Deus corrige aqueles que Ele ama, não é? Que nos corrija. Se precisar arrancar algo para que nós possamos nos despertar a coisas maiores, que arranque. Porque eu quero estar no centro da vontade de Deus. Não é sobre mim. Eu não sou o centro de todas as coisas. Cristo é o centro de tudo. Entende o que o livro de Abacuque está nos despertando a viver? Confiando em Deus, não importa o que aconteça. E aqui eu quero, com Abacuque, compartilhar duas coisas que ele fez, mesmo quando estava enfrentando a pior calamidade de sua vida. Abacuque era um homem de Deus, profeta de Deus, mas passou, juntamente com Judá, tudo aquilo que era necessário passar. Acredite, homens e mulheres de Deus, nem sempre os dias serão favoráveis. Nem tudo será como nós queremos. Nem tudo será um mar de rosas. Se é este evangelho que estão pregando por aí, não é o evangelho que nós conhecemos da palavra de Deus, porque no mundo tereis aflições. Se não estivermos preparados para o dia mau, estamos carregando uma fé fraca. Se só confiamos em Deus porque Ele está dando o que eu quero, estamos sendo filhos mimados. Filhos que estão com Ele pelo que Ele tem, mas o dia que Ele não me dá, eu choro, me jogo no chão. Quem já viu crianças assim? Que aí no meio do shopping ela se joga, aí ela diz: não quero mais, não vou comer, não vou fazer mais nada. Aí você fica vendo ela gritar no chão, porque você disse: não vou comprar esse brinquedo hoje. E quantas vezes nós estamos vivendo assim diante de Deus? Aceitamos o bem, mas não aceitamos o mal. Deus estava dizendo a Abacuque que o mal virá, acontecerá coisas que serão catastróficas, e não tardará,
diz o Senhor. Foi isso que ele disse a este povo. Por isso, Abacuque compartilha então, como eu disse, duas coisas de suma importância. A primeira é: espere pacientemente por Deus, mesmo quando estiver com medo. Espere pacientemente por Deus, mesmo quando estiver com medo. E aqui nós entraremos agora no último capítulo, que é o capítulo 3, o verso 16. Veja o versículo 16, onde Abacuque escreve: ouvi, e meu coração batia forte, meus lábios tremeram com o som, a decadência penetrou em meus ossos, e minhas pernas tremeram. Deus havia contado a Abacuque sobre a próxima invasão dos babilônicos. Deus havia descrito a arrogância, a violência, Deus havia descrito a crueldade, o que aconteceria ali. Se você for estudar sobre essa história, você vai ver que Deus dá cada detalhe a Abacuque, dizendo: este povo virá e saqueará todo Judá. Tudo que vocês construíram até o dia de hoje será roubado. Eles levarão tudo. Vocês perderão todas as coisas. Era isso que Deus estava mostrando. O Senhor também disse a Abacuque sobre os grandes e terríveis julgamentos que ele traria sobre a Babilônia. Não seria só sobre Judá, mas também sobre a Babilônia, e de fato sobre todas as nações da terra que se recusam a se submeter a Deus. Abacuque não estava lidando somente com uma possibilidade de invasão ao seu país. Abacuque estava lidando com a certeza de que invadiriam o seu país. É como se Deus estivesse dizendo assim: não é uma possibilidade que eu estou te dando de visão aqui. Eu estou dizendo que o mal virá e destruirá tudo. Pessoas morrerão. Catástrofes acontecerão. E Abacuque viu tudo isso. Por isso aqui diz que Abacuque, nessa condição, Abacuque ele estava completamente aqui desesperado. Abacuque estava lidando aqui com um medo mortal, e o seu medo afetou a nível profundo, até o físico. Abacuque estava tremendo em seu corpo, por tudo que ele havia visto. Quantas vezes nós estamos vivendo desta maneira? Só você e Deus sabe como você está aqui. O medo diante de tantas situações que às vezes nos cercam. O medo diante de tantas invasões, de tantos problemas, de tantas crises. O medo do dia de amanhã. Quantas vezes estamos nesta mesma condição de Abacuque? Mas o interessante é que ele continua dizendo na segunda metade do versículo 16: no entanto, esperarei com paciência que venha o dia da calamidade sobre a nação que nos invade. A frase esperar pacientemente vem de uma palavra hebraica que significa descansar ou sossegar, permanecer. Aqui Abacuque decide esperar pacientemente em Deus. Ele decide por descansar no Senhor. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer a pessoas que estão aqui que Ele está te ensinando a descansar nele, mesmo diante de lutas, mesmo diante de tempestades, mesmo diante de dificuldades. Deus está te ensinando a descansar em sua presença. Há relatos e há pessoas que acreditam que Pedro, quando foi preso e a igreja intercedia por ele, Pedro estava condenado, ele sabia que no dia seguinte ele iria morrer. Nós conhecemos a história e sabemos que um anjo de Deus veio e o livrou.
Mas quando a presença de Deus chega ali, sabe o que Pedro estava fazendo? Pedro estava dormindo. Alguém que iria morrer no dia seguinte, estava dentro de uma prisão, dormindo. Há quem diga que Pedro só estava dormindo, porque certa vez no passado, Jesus colocou aqueles homens dentro de um barco, uma tempestade veio, atemorizados eles estavam. Jesus deitado na polpa, dormindo, descansando. Acordaram o mestre e diz: você não se preocupa, você não está preocupado que pereçamos? Jesus repreende aqueles homens e diz para eles: homens de pouca fé, acalma-te, mar, cesse a tempestade. E tudo acalmou. Jesus estava naquele momento de tempestades, preparando aqueles homens para que eles pudessem aprender o que era confiar, o que era descansar, o que era acreditar que mesmo diante das dificuldades, a presença de Deus continua conosco, mesmo diante das tempestades, Deus não perdeu o controle da promessa, e toda a promessa, ela vai se cumprir. Deus promete dar paz quando colocamos nossas preocupações e medos em suas mãos. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Repita comigo: oração e súplicas. E agora e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus me trouxe aqui para te dizer: espere pacientemente em Deus. Cutuca quem está do seu lado e diga: não é tempo de recuar, não é tempo de se desesperar, não é tempo de preocupações, é tempo de se apegar em Deus, de descansar no Senhor, de se alegrar na sua presença, porque tudo aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir em nome de Jesus. Aleluia! O justo pela fé viverá. O justo pela fé viverá. Repita comigo: o justo pela fé viverá. Levante sua mão e declare: o justo pela fé viverá, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O justo pela fé viverá. E a segunda escolha, ou o segundo aprendizado que Abacuque teve, para que nós possamos concluir os aprendizados com este homem. O primeiro é: espere pacientemente em Deus. O segundo é: escolha se alegrar em Deus, mesmo quando tudo na vida dá errado. Escolha se alegrar em Deus, mesmo quando tudo na vida dá errado. Versículo 17 e 18, no capítulo 3 diz, uma das orações de Abacuque, ou um dos cânticos, como alguns teólogos dizem, diz assim a palavra de Deus: ainda que a figueira não floresça e não haja uvas nas vides, ainda que a colheita da oliveira fracasse, os campos não produzam mantimento, ainda que não haja ovelhas no curral e nem gado nos currais, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei em Deus, o meu Salvador. Amém?
Aqui nós temos que entender 3 cenários que Abacuque descreve para nós. O primeiro, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras. Olha que interessante isso. As flores na figueira e uvas se formando na videira referem-se às coisas em que você está confiando para o futuro. Elas representam suas esperanças futuras. Uma flor, no entanto, é um sinal tangível de que os figos e uvas estão chegando. Só que neste cenário não havia sinais do futuro. Por isso ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja flores, ainda que não haja uvas, ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que eu olhe para frente, ainda que o meu futuro seja incerto, continuarei adorando meu Deus, continuarei me alegrando na sua presença, continuarei acreditando nas suas promessas, continuarei com o Deus da minha salvação, ainda que olhando para frente não obtenha nenhum sinal, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Ele está dizendo: embora eu não tenha nenhum sinal visível de esperança para o futuro, nada tangível que eu possa ver, tocar ou compreender, ainda assim me regozijarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque estava dizendo: confia em Deus, não importa o que aconteça. O segundo cenário que nós pegamos aqui, dessa mesma passagem, ele diz: embora a colheita da azeitona fale e os campos não produzam alimentos. Aqui nós também temos algo bem interessante, porque diz: a colheita da azeitona e os campos referem-se às coisas em que você está confiando no presente. Mas neste cenário, o que você está confiando o decepciona. A colheita da azeitona falha, é isso que ele está dizendo. Não haja alimentos no campo. A palavra traduzida como falha nesse versículo é uma palavra que significa enganar, decepcionar ou falhar. Você plantou, você cultivou, você fez tudo certo. Na hora da colheita, tudo deu errado. Você fez tudo certo, você orou, você jejuou, você se consagrou. Mas quando você chega em casa, o seu filho está mais distante ainda. Seu marido está mais distante ainda. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está falando. O que você faz quando tudo que você está confiando no presente de repente desmorona ao seu redor? Abacuque está dizendo: continue confiando, independente do que aconteça. Independente do que aconteça. Ainda que a colheita da azeitona falhe e os campos não produzam mantimento, ainda assim eu me alegrarei. Eu alegrarei no Deus da minha salvação. E terceiro e último ensinamento desta mesma passagem, ele diz: embora haja ovelhas no curral, embora não haja ovelhas no curral e nem gado nas baias. Ovelhas e gados referem-se àquelas coisas em que você confia no passado. Neste cenário você não tem reservas para recorrer. É como se tudo que você tentasse, acabou as possibilidades. Você diz: todo o dinheiro que eu tinha eu já usei, acabou. Todas as pessoas que eu poderia pedir ajuda eu já pedi, não tem mais quem eu peça ajuda. Abacuque estava dizendo isso. Ainda que não tenha nada para me segurar,
ainda que não tenha nada para eu agarrar, mesmo assim confiarei no Deus da minha salvação. Mesmo assim confiarei no Deus da minha salvação. O que você faz quando não tem nada para se apoiar? Abacuque está nos ensinando: recorra a Deus, confia nele, porque Ele continua sendo Deus que sustenta os seus. Abacuque decidiu se alegrar em Deus apesar das circunstâncias, mesmo que não visse nenhum sinal visível da presença ou do favor de Deus. F.F. Bruce escreve: é certo e apropriado expressar apreço pela bondade de Deus quando Ele concede tudo o que é necessário para a vida, saúde e prosperidade. Mas quando essas coisas faltam, regozijar-se em Deus por si mesmo é evidência de pura fé. Abacuque está dizendo: embora você não tenha esperança visível para o futuro, e o que você estava confiando no presente o decepcionou, e você não tenha reservas do passado para se apoiar, ainda assim regozije-se no Senhor, ainda assim se alegre na presença de Deus. Ainda que o teu passado diga não, o teu presente diga não, o teu futuro seja incerto, se alegre na presença de Deus, se alegre na presença de Deus.